Vamos ver um pouco mais, bem breve mesmo, sobre características dessa modelagem. A gente já cai na modelagem. Então, nós precisamos escolher a granularidade. O que é que quer dizer com granularidade? Em vários sentidos. Granularidade das dimensões e granularidade na frequência de atualização. Quando eu quero dizer granularidade das dimensões, é qual a menor unidade de cada dimensão que eu quero contemplar na minha pesquisa. Por exemplo, pesquisador. Eu vou contemplar, para cada pesquisador é relevante para o gestor tomar a decisão individualizada para cada pesquisador. Sei lá, eu posso querer saber esses dados para alguém, ou preciso, isso não é relevante para essa decisão macro. Basta saber a unidade de trabalho da pessoa. Não quero saber a unidade, a área, se é área de exatas, a área da saúde. Não quer dizer, qual o critério que eu quero agrupar quando eu penso na dimensão docente? É o docente, efetivamente, ou um coletivo de docentes? Percebe? Então, quanto menor a granularidade, mais duplas vai ter lá. Então, a gente precisaria, uma vez identificando dimensões, eu preciso saber qual a granularidade de cada dimensão, inclusive do tempo. Com que frequência eu vou atualizar meus dados? Anualmente, diariamente, sei lá, toda hora, toda semana? Aí, isso tudo faz parte dessa granularidade das dimensões. Quanto menor a granularidade, eu vou precisar de mais inserts, mais inserções, seja por docente, ou por departamento, ou por área, percebe? Então, requer mais dados. Quanto menor a granularidade, mais espaço existe. Envolve maior tempo de processamento, porém a análise é mais detalhada. Então, se você precisa dessa análise detalhada, você tem que pagar o preço. Porque se está detalhado, você pode generalizar. Mas se está geral, você não pode detalhar, uma vez que os dados já estão genéricos. E se eu quisesse fazer um dashboard que mostrasse os totais, mas depois ele fosse no... Tipo, a tela principal são todos os docentes, eu varia tudo. Mas se tiver, por exemplo, algo de estranho, eu clico lá nele e vou ver o que é que está acontecendo com ele. Perfeito. Ou com a unidade dos docentes. Perfeito. Nesse caso, você levantou um cenário onde a primeira visão é abstrata. Mas eu posso detalhar, por exemplo, eu estou vendo um coletivo de docentes, mas eu posso enxergar esse coletivo por departamento, ou para cada departamento, chegar em cada docente daquele departamento. Quer dizer, eu posso chegar até o indivíduo. Então, nesse caso, você tem que pecar por excesso. Você sempre escolhe a granularidade mais fina que você precisa do dashboard. Se é útil para você em algum momento chegar nos dados por docente, então você tem que pagar esse preço. Aí você vai escolher a granularidade mais fina, por docente. Aí seria o caso. Então, adapta-se a solução de acordo com a granularidade mais fina que você precisa. Sim, entendi. Entendeu? E a tabela fato, preferencialmente, só medidas numéricas. Por que preferencialmente? Porque nem sempre a chave você escolheu numérico, mas deveria, é recomendado. Porque o join é mais rápido, tudo fica mais rápido também quando a chave estrangeira também é numérica. Inclusive, nas tabelas fato, é recomendado usar atributos numéricos ou booleanos. Professor, mas eu preciso guardar o nome. Já que não tem uma chave consensual no sistema, um usa ID, outro usa CIAP, outro usa CPF. Então, eu usei o nome do pesquisador como essa chave. Então, é melhor você pré-processar e você não guardar o nome. Você guarda um ID. E você, em algum momento, cria uma tabela de mapeamento. Olha, esse nome é esse ID, esse nome é esse ID. Percebe? Para que você... Adiciona uma coluna ainda que tem Exatamente. Então, uma coluna ou uma tabela de transição, uma tabela de índice, para que você tenha esse mapeamento.
Em outras palavras, você está uniformizando a chave entre as tabelas usando o nome como índice. O nome vai ser o índice que vai uniformizar a chave, já que cada tabela tem a sua chave. Então, quando a gente pensa no Data Warehouse, eu preciso ter em mente que esse trabalho de modelar as dimensões é em vista do cubo de informação. Existem duas operações principais, básicas no Data Warehouse, né? Duas principais e outras duas, né, que são alcançadas, né? O slice e o dice. Então, o slice é aquela que a gente já está acostumado, é uma fatia no tempo. É aquela consulta que a gente já está acostumado no banco de dados transacional. Então, vem cá, quantos artigos em revista fulano publicou? Então, você só está apegado em uma dimensão, na dimensão do pesquisador, na dimensão do docente. Então, o slice é uma fatia, como se você fosse pegar e fatiar aqui. Né? Por exemplo, eu quero saber a venda de cerejas. Né? O seu cereja dá para ver que é exemplo de livro que não é brasileiro. Né? Cereja, né? Colheita de cereja. Vai ser uma jaca. Podia ser jaca. Exatamente. Então, por isso que chama slice. É uma fatia. Né? O slice é fatia. Então, você fatiou o seu conjunto de dados só para uma dimensão. Agora, se eu quero saber a cereja, por exemplo, no ano 2021, aí eu já estou fazendo duas fatias, uma na cereja e outra na dimensão tempo, percebe? Mas você só vai tirar você não, tipo assim, porque nesse caso aí ele está pegando a cereja no decorrer mas todo o tempo. Se você pedir um ano, no lugar dele ele vai cortar em duas situações. Exatamente. Mas ainda assim ele vai extrair só uma unidade e uma fila. Exatamente. E quando eu corto mais de uma, aí eu não tenho um slice, eu tenho dois slices. A interseção dele é um dice, é um quadradinho. Ah, sim. É um dado. Né? Porque pega logo a junta, né? Exatamente, pega a junta. Exatamente. Né? Então, e quando eu tenho múltiplas dimensões e granularidades diferentes nas dimensões, aí eu posso fazer o roll up ou o drill down. Quer dizer, ou eu posso subir na minha granularidade ou baixar, né? Detalhar a minha granularidade. Então, se eu guardo dados de cada pesquisador, eu consigo abstrair e enxergar por departamento. Né? Se eu guardo só dados de departamento, eu não tenho como descer para o pesquisador. Né? Como fazer o drill down até o pesquisador. Mas se eu guardo o mais fino, eu posso fazer a abstração que for necessária e quando quiser detalhar o detalhe também. Né? Eu tenho essa margem de consulta. Né? Então, olha só, se eu quero também só pela produção ou pela venda dos produtos como um todo, numa certa localidade, numa certa cidade, então eu tenho outro slice, né? Porque aí nesse caso eu estou olhando só um fator, né? Mas se eu juntar, então, descobri um bug na minha animação, porque nesse caso a gente está partindo uma cidade, tá aqui, ó, e um produto, percebe? E a interseção dessa face do cubo com essa face, com essa fatia, é essa linha dele. Aqui, né? Que aí vai ter os dados da venda de cereja em Detroit. Agora, se eu quiser a venda de cereja em Detroit num certo período de tempo, aí eu vou ter só o quadrado, percebe? Aí a gente vai ter, né, se eu quiser só nesse período de tempo, por exemplo, aí eu vou ter um dado, né, ou um conjunto de dados, uma tupla, digamos assim, da minha tabela fato, né, nesse caso, porque eu agrupei por três dimensões, pelo tempo, pelo produto e pelo local. Poderia agrupar por quantas dimensões forem necessárias. Né? E a maneira de organizar o banco de dados é simples, extremamente simples. Aqui a gente está assumindo qual estratégia? O modelo estrela, o fluxo de neve. Estrela, o modelo estrela. Então,
Note que tabela fato não conversa entre si. Não. Né? Então, uma tabela fato só está associada às suas dimensões. Né? E a maneira delas conversarem é indireta, é compartilhando dimensões. Então eu conseguiria pegar uma tabela fato, por exemplo, dados de pesquisa, e outra tabela fato, dados de extensão, e dizer, olha, qual é o professor, né, quais os professores que têm projeto de pesquisa e de extensão? Eu consigo. Né? Inclusive olhando, analisando sob o ponto de vista das dimensões compartilhadas. Mas dá para a gente salvar o resultado de um fato e transformar em uma dimensão para usar em um fato? Se o resultado de um fato poderia ser usado numa dimensão em outro fato, só que transformando ele em dimensão. Dois fatos, eles podem ser usados um como dimensão do outro. Já sem precisar criar outra tabela, sem precisar criar a dimensão. Porque você já tem os joins aqui. Ó. É como se a gente olhar a grosso modo, é como se o fato 2 fosse uma subdimensão da dimensão 3, do ponto de vista de fato 1. É como se eu tivesse um floco de neve aqui, ó, um snowflake. Percebe? Já tem um relacionamento, né? Já tem um relacionamento. Eu consigo fazer um join desses três caras, né, e colocar uma condição de filtragem, que seja no fato, por exemplo. Eu queria saber qual a publicação, por exemplo, olha só um exemplo, aproveitando, assumindo que isso aqui é pesquisa e isso aqui é extensão. Eu queria assim, ó, quais os dados de publicação em revista A dos pesquisadores que atenderam mais de 50 alunos em projetos de extensão? Por exemplo. Então, eu vou usar os dados do fato de extensão, quantidade de alunos, quantidade de público interno, público externo. Então, eu vou usar um dado de um fato como critério de filtragem para outro fato, ou como critério de agrupamento, se eu quiser. Né? Então, esses fatos podem ser considerados mutuamente também. Só não pode conversar direto. Né? Isso aí não pode. Né? E como é que eu calculo o tamanho de um data warehouse? É a última parte teórica da aula para a gente. Então, olha só como é calculado a expectativa de espaço necessário para armazenar um data warehouse. Por que é importante isso daqui? Porque muitas vezes você vai comprar espaço na AWS e você paga e pode ter um grande susto no final do mês. Né? Então, qual o tamanho que isso daí demanda? Então, basicamente, você pega os dados da tabela fato. Quantos bytes eu vou usar para cada tupla da tabela fato? Ela é que consome espaço. As dimensões entram na margem de erro. Então, olha só, você pega quantos bytes você gasta para cada tupla da tabela fato e multiplica pelas dimensões. Tá? Por exemplo, tempo. Qual vai ser minha frequência de atualização? Vai ser anual? Vai ser diária? Vai ser semanal? Mensal? Então, se for mensal, eu já sei que meu custo de dados anual eu vou multiplicar por 12, porque tem 12 meses no ano. Diário. Aí, se for diária, você vai multiplicar esse custo só dessa dimensão por 365. Porque você vai alimentar todo dia. Então, todo dia vai ter insert. Todo dia vai ter insert na tabela fato. No caso do tempo, a gente multiplica mesmo que ele esteja inserido no fato? Mesmo que ele esteja inserido no fato, porque é desse tempo em tempo que vai ter uma fotografia do banco de dados. E a fotografia, em outras palavras, é insert. Quando ele dá esse insert, por exemplo, ele deu ontem, vai dar hoje de novo. Quando ele dá o de hoje, ele só adiciona o de hoje ou pega tudo de novo com o de hoje? Não, só o de hoje. Só o de hoje, mas só que ele não apaga o de ontem. É por isso que o tamanho a gente multiplica, ele só acrescenta. Todo dia acrescenta. Tem inserts novos na tabela fato. Né? Produto. Acrescenta o dia. Exatamente. Aí, produto. Quantos produtos a gente tem para armazenar? Vem cá, eu vou precisar realmente armazenar por produto? Por isso a questão da granularidade. Ou é melhor considerar só as categorias de produto no data warehouse? Percebe?
Então, se é por produto, pronto, tem 40 produtos, eu multiplico por 40. Não é por categoria. Esses 40 produtos, eles se classificam em 3 categorias, só multiplica por 3. Mas você também não vai poder fazer o drill down até o produto. Vai ter que se contentar só no nível da categoria. É o mais abstrato que você vai ter. Gasta menos espaço, mas também, né, obtém menos recursos de análise. Mesma coisa para loja, para promoção, tal não está em promoção, sim ou não, ou vai ser simplesmente níveis de promoção de 10%, 15%, 30%, né? Quer dizer, quantas classes? É o preço. É o preço. Então, olha só para a gente ter ideia de como pode consumir bastante um data warehouse. Ó. Então, vamos pensar na dimensão tempo. Então, o cara quer saber quanto ele vai gastar em 2 anos de utilização do data warehouse. Atualização diária. Então, se a atualização é diária, pensando em 2 anos, eu vou ter 365 vezes 2. Só olhando a dimensão tempo. Né? Vamos olhar as outras dimensões. Digamos que é uma rede gigantesca, 300 lojas. A gente está pensando no exemplo já para assustar. Depois a quantidade de dados. Né? Uma empresa com 300 lojas, 30 mil produtos. Então é praticamente, nem no supermercado acho que tem tanto produto. Né? As compras não entram mais não. Pensando que tem a compra, ele vai pegar produto, vai fazer a loja. Não, mas não vai entrar cada compra, porque o Data Warehouse ele vai guardar dados coletivos. Se eu atualizo diariamente, eu pego todas as compras daquele dia e calculo, por exemplo, o count, o sum do valor, o count da quantidade de compras, o AVG para saber uma média de um determinado atributo que eu considerei importante de compra, percebe? Então, se a minha atualização é diária, aí basta me preocupar com cálculos diários, não preciso me preocupar com cada venda, porque cada venda quem vai se preocupar é o banco de dados transacional, que é de onde eu tiro os dados. Né? Aqui são dados sumarizados, materializados. Essa é a estratégia do Data Warehouse, ele materializa, sumariza, para tentar também não ter tanto volume de dados quando eu comparo com o somatório dos outros bancos de dados. Né? Porque se eu pegar todas as vendas das 300 lojas, aí vai dar muito mais do que o que eu vou inserir hoje no banco de dados. O problema do Data Warehouse é porque ele não esquece o que eu inseri ontem. Mas assim, se a gente olhar o dado diário dele, vai ser muito menor do que os bancos transacionais, o dado diário. Né? Só que o problema é que esse dado é acumulativo. E aí, isso gera esse volume. Quando eu multiplicar por 730, aí vai gerar muito volume. Então, olha só. Então, se a gente pensar que a dimensão promoção é única, já para... Não, só não está ou não está em promoção. Pronto. Já para não gastar tanto espaço, mas aí a gente já tinha 30 mil produtos, a gente já tinha 300 lojas, 730 dias de carga, de atualização do Data Warehouse. Então a gente vai ter 6.757 milhões de registros, de tuplas, na tabela fato. Quantos bytes cada tupla guarda? Aí vai depender da quantidade de dados da tabela fato. Do tipo de dados também. Do tipo de dados, se é float, se é inteiro, né? Isso mesmo. Então, precisaria de aproximadamente 21 gigabytes de dados, né? Se a gente pensar só em guardar 8 campos, né? 8 campos de 4 bytes cada um, quer dizer, 8 campos inteiros, só para ilustrar. Então, 21 gigabytes. Por isso, a nossa frequência de atualização a gente vai considerar anual. Então, a gente vai considerar que o nosso Data Warehouse vai ter atualização anual.